Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos no ar com o programa Conexão. Bom dia você que está em casa finalizando seu almoço, ou você que está percorrendo a BR-262 ou as nossas rodovias estaduais aqui na região serrana capixaba. Seja muito bem-vindo ao programa Conexão. E hoje nosso assunto é bem especial. Nós vamos falar sobre o projeto Lado a Lado do Rafael Marques Cota. Rafael que é key grader e especialista em cafés especiais, além de empresário e proprietário da Faf Coffees. Com mais de 20 anos de uma relação profissional com o café, Rafael Marques, mais conhecido como Rafa Marques, viu a necessidade de estar mais próximo dos produtores de café e criar um ambiente colaborativo diferente do mercado tradicional. E isso trouxe o nome do projeto à tona, Trabalhar Lado a Lado. Além da satisfação do idealizador e do seu time, esse projeto tem ressignificado a vida de cafeicultor para esses produtores. Eles se sentem mais inseridos e mais visíveis do que nunca ao olhar de toda a cadeia produtiva e se sentem ouvidos e ficam realizados ao provar de forma técnica seus próprios cafés. Além disso, eles começam sua colheita com a esperança de produzir mais qualidade e serem melhor remunerados e reconhecidos pelos seus esforços. No último ano de 2021, o projeto atendeu 797 produtores que entregaram quase 5 mil amostras, o que representou um total de cerca de 35 mil sacas avaliadas. Para falar mais sobre esse projeto e sobre o universo dos cafés especiais, nosso convidado de hoje é Rafael Marques Cota. Rafa, seja bem-vindo ao programa Conexão. Muito obrigado, Edésio. Bom dia a todos da Rádio FMZ, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FMZ. Maravilha, e antes de iniciarmos nosso bate-papo com o Rafa, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos conversar sobre o projeto Lado a Lado da Faf Coffees, empresa do Rafael Marques Cota. Rafael, gostaria de começar nossa conversa com você falando um pouquinho da sua trajetória com o café. Como foi o início e qual é o patamar que você está hoje? Então, Edésio, eu sempre tive um pé na roça, né, na cafeicultura. Meus avós, eles trabalhavam com café Conilon em Castelo e eu fui criado com eles até meus 6 anos de idade. E a partir dos 6 anos de idade me mudei para Venda Nova, né? E meu padrasto, ele tinha uma propriedade rural em Afonso Cláudio, então eu sempre acompanhei ele, né? E aí no início dos anos 2000, ressurgiu a associação, que vem a ser a Pronova, né? E meu padrasto era um dos sócios fundadores e aí ele me incentivou a ir para lá para aprender, para estudar um pouquinho, né? E para ajudar. Então eu fiquei na Pronova durante 3 anos fazendo um trabalho voluntário. A ideia era que eu voltasse para o sítio do meu padrasto para poder ajudar, né, e introduzir novas técnicas, né. Mas ali eu fiquei, fui promovido na época a gerente de qualidade, logo depois a gerente comercial. Então eu trabalhei durante 11 anos na Pronova, que foi uma bela escola, né, para mim, né. A Pronova foi uma bela escola para muitos profissionais que trabalham junto comigo hoje também, que alguns colegas de trabalho. E lá a gente desenvolveu várias ações como introduzir técnicas de qualidade para os produtores, né, buscar um mercado mais justo. Foi uma das primeiras cooperativas do Espírito Santo a trazer o selo Fair Trade, que era um selo de certificação que trazia mais benefícios de sustentabilidade ambiental, financeira e social para os produtores. Então ali foi a minha escola, realmente onde eu comecei. Maravilha, Rafael. E dentre todo o seu trabalho, atualmente você está desenvolvendo um projeto que ele se chama Projeto Lado a Lado. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, por que esse nome, como que ele é, como que ele surgiu e qual que é o objetivo dele. Então, Edésio, após 11 anos trabalhando nessa associação, que realmente me trouxe uma bagagem e uma proximidade com os produtores do Espírito Santo muito grande, eu parti para o mundo
corporativo, né? Acabei abrindo uma empresa, uma corretora de café, da qual fiquei 3 anos. Nesse meio tempo também eu acabei também abrindo uma cafeteria, né? Foi a primeira cafeteria realmente voltada para cafés especiais do Espírito Santo, o Café do Rafa. Acho que muitos já devem ter até tomado um café lá. E então realmente foram experiências para mim que me trouxeram muita bagagem e foram muito inspiradoras, né? Em 2014 eu estava saindo da empresa que eu criei junto com meu ex-sócio, né? E eu vendi essa empresa e fui prestar serviço para uma fazenda local. Lá eu fiquei 1 ano e aí fui convidado para prestar serviço para uma comunidade de mulheres no sul da Tanzânia, na África. Então eu fiquei um tempo lá, estudei bastante para poder implementar vários processos que eram cabíveis para aquela região, né, para ajudar a alavancar a qualidade, porque eles já tinham uma qualidade intrínseca da natureza que prevalece lá, porém, muitas vezes o pós-colheita deles, eles não tinham informação de como processar o café, de como colher, de como secar, se tinha que fermentar, se tinha que descascar. Então eu fiquei um tempo lá justamente ajustando isso daí, e aí quando eu voltei inspirado, baseado nesses últimos 14 anos de trabalho, né? E aí me deu um start, né? Porque para mim estava muito cômodo simplesmente ter um escritório, um balcão, onde os produtores vinham com as suas amostras e aí simplesmente a gente provava e dizia, olha, seu café está assim ou está assado. E muitas vezes, quando o produtor chegava com as suas amostras e a gente provava, tinha algum defeito, mas tinha um potencial muito grande, que poderia ser corrigido se talvez nós estivéssemos mais próximo do produtor. Então, a ideia surgiu justamente de ajudar esses produtores a corrigir esse processo. E como que eu ia ajudar? Me antecipando a eles, porque normalmente os produtores passam toda a safra colhendo seus cafés, produzindo, colhendo, e aí sim no final que eles vão levar as amostras para os provadores, para os comerciantes, né? E ali que eles vão ter uma ideia do que foi produzido. Mas ali já está tarde, né? Você não tem muito o que fazer. Então eu imaginei, olha, e se nós tivéssemos um laboratório que fosse até o produtor e esse laboratório ajudasse o produtor a processar os cafés, né? Não só ali a provar, mas passar o dia com eles colhendo, desenvolvendo novas técnicas de processo, de fermentação, de secagem. E aí depois nós voltamos, depois de 20, 30 dias normalmente nós voltaríamos, provaríamos o café e aí nós teríamos uma receita. Então o produtor poderia seguir toda a safra com aquela receita sem errar. Então me surgiu essa ideia e aí que nasceu o projeto Lado a Lado. Então realmente é um projeto que visa trabalhar inteiramente com o produtor, não só ali na comercialização, mas muito antes disso, né? Desde o momento que ele começa a colher. Então o projeto Lado a Lado hoje ele tem o foco e o objetivo de conectar os produtores diretamente com as torrefações pelo mundo afora, né? E consequentemente isso vai trazer mais valorização, mais visibilidade e com isso também a gente consegue criar uma consciência ambiental também para esses produtores. Hoje a gente tem produtores que já estão fazendo reserva de matas nativas, né, replantando árvores nativas, né, em suas propriedades, algo que eles nem imaginavam, e já tem clientes lá fora que só de ver essas atitudes, independente da qualidade do café, já pagam um prêmio para o produtor. E isso tem sido muito motivador para a gente. Então, um dos princípios do projeto é esse, realmente levar essa consciência ambiental e social, que consequentemente acaba trazendo mais valorização para os produtores. Rafael, há quanto tempo que o projeto Lado a Lado está na estrada? Esse insight do projeto Lado a Lado surgiu em 2014 para 2015. Depois disso eu fui para a Tanzânia. Quando eu voltei, que eu realmente decidi colocar ele em prática. Já tem mais ou menos 5 anos que a gente está com esse projeto em prática, mas que realmente foi validado tem 2 anos, e esse ano que foi o ano que a gente realmente conseguiu investir em melhores equipamentos, um carro melhor. Então a gente está com uma estrutura hoje muito bem organizada para poder atender essas demandas. Então você já percebeu na prática a diferença que faz essa interferência precoce, essa interferência antecipada lá na lavoura, na produção dele, antes do café chegar ali. Você já consegue mensurar essa diferença que o projeto fez? Exatamente, sim, Edésio. Muitas vezes quando a gente está na colheita com o produtor, a gente percebe que ele tem alguns lotes pelo ponto de maturação, pela localização da lavoura, a gente já percebe que tem um grande potencial de qualidade, mas se aquilo não for bem conduzido, não vai adiantar de nada.
A natureza muitas vezes te entrega um produto perfeito, mas às vezes se você não souber conduzir, lapidar esse produto, realmente você pode perder ele. Então a ideia do projeto é se antecipar a isso, né? Não perder essas preciosidades, porque assim a gente consegue assegurar que o produtor vai fazer um produto de qualidade e antecipar também o mercado. A gente já consegue enviar amostras desses produtos para o mundo todo, para clientes do mundo todo, e já tem um feedback de clientes que vão falar, olha, eu quero comprar esse café e vou pagar X por isso. E aí os produtores eles ficam mais tranquilos, né? Porque não tem que esperar por bolsa de valor, não tem que esperar pelo dólar do dia, não tem que imaginar se o café vai subir ou vai cair na bolsa. Eles já estão seguros que o produto deles vai ter um mercado que vai remunerar de uma forma significativa. Maravilha, Rafael. E agora, antes de nós continuarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos conversar sobre o projeto Lado a Lado da Faf Coffees, empresa do Rafael Marques Cota. Rafael, gostaria de começar nossa conversa com você falando um pouquinho da sua trajetória com o café. Como foi o início e qual é o patamar que você está hoje? Então, Edésio, eu sempre tive um pé na roça, né, na cafeicultura. Meus avós, eles trabalhavam com café conilon em Castelo e eu fui criado com eles até meus 6 anos de idade. E a partir dos 6 anos de idade me mudei para Venda Nova, né? E meu padrasto, ele tinha uma propriedade rural em Afonso Cláudio, então eu sempre acompanhei ele, né? E aí no início dos anos 2000, ressurgiu a associação, que vem a ser a Pronova, né? E meu padrasto era um dos sócios fundadores e aí ele me incentivou a ir para lá para aprender, para estudar um pouquinho, né? E para ajudar. Então eu fiquei na Pronova durante 3 anos fazendo um trabalho voluntário. A ideia era que eu voltasse para o sítio do meu padrasto para poder ajudar, né, e introduzir novas técnicas, né? Mas ali eu fiquei, fui promovido na época a gerente de qualidade, logo depois a gerente comercial. Então eu trabalhei durante 11 anos na Pronova, que foi uma bela escola, né, para mim, né? A Pronova foi uma bela escola para muitos profissionais que trabalham junto comigo hoje também, alguns colegas de trabalho. E lá a gente desenvolveu várias ações como introduzir técnicas de qualidade para os produtores, né, buscar um mercado mais justo. Foi uma das primeiras cooperativas do Espírito Santo a trazer o selo Fairtrade, que era um selo de certificação que trazia mais benefícios de sustentabilidade ambiental, financeira e social para os produtores. Então ali foi a minha escola, realmente onde eu comecei. Maravilha, Rafael. E dentre todo o seu trabalho, atualmente você está desenvolvendo um projeto que ele se chama Projeto Lado a Lado. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, por que esse nome, como que ele é, como que ele surgiu e qual que é o objetivo dele. Então, Edésio, após 11 anos trabalhando nessa associação, que realmente me trouxe uma bagagem e uma proximidade com os produtores do Espírito Santo muito grande, eu parti para o mundo corporativo, né? Acabei abrindo uma empresa, uma corretora de café, da qual fiquei 3 anos. Nesse meio tempo também eu acabei também abrindo uma cafeteria, né? Foi a primeira cafeteria realmente voltada para cafés especiais do Espírito Santo, o Café do Rafa. Acho que muitos já devem ter até tomado um café lá. E então realmente foram experiências para mim que me trouxeram muita bagagem e foram muito inspiradoras, né? Em 2014 eu estava saindo da empresa que eu criei junto com meu ex-sócio, né? E eu vendi essa empresa e fui prestar serviço para uma fazenda local. Lá eu fiquei 1 ano e aí fui convidado para prestar serviço para uma comunidade de mulheres no sul da Tanzânia, na África. Então eu fiquei um tempo lá, estudei bastante para poder implementar vários processos que eram cabíveis para aquela região, né, para ajudar a alavancar a qualidade, porque eles já tinham uma qualidade intrínseca da natureza que prevalece lá, porém muitas vezes o pós-colheita deles, eles não tinham informação de como processar o café, de como colher, de como secar, se tinha que fermentar, se tinha que descascar. Então eu fiquei um tempo lá justamente ajustando isso daí. E aí quando eu voltei inspirado, baseado nesses últimos 14 anos de trabalho, né? E aí eu me dei um start, né? Porque para mim estava muito cômodo simplesmente ter um escritório, um balcão, onde os produtores vinham com suas amostras e aí simplesmente a gente provava e dizia, olha, seu café está assim ou está assado. E muitas vezes, quando o produtor
chegava com as suas amostras e a gente provava, tinha algum defeito, mas tinha um potencial muito grande, que poderia ser corrigido se talvez nós estivéssemos mais próximo do produtor. Então, a ideia surgiu justamente de ajudar esses produtores a corrigir esse processo. E como que eu ia ajudar? Me antecipando a eles, porque normalmente os produtores passam toda a safra colhendo seus cafés, produzindo, colhendo, e aí sim no final que eles vão levar as amostras para os provadores, para os comerciantes, né? E ali que eles vão ter uma ideia do que foi produzido. Mas ali já está tarde, né? Você não tem muito o que fazer. Então eu imaginei, olha, e se nós tivéssemos um laboratório que fosse até o produtor e esse laboratório ajudasse o produtor a processar os cafés, né? Não só ali a provar, mas passar o dia com eles colhendo, desenvolvendo novas técnicas de processo, de fermentação, de secagem. E aí depois nós voltamos, depois de 20, 30 dias normalmente nós voltaríamos, provaríamos o café e aí nós teríamos uma receita. Então o produtor poderia seguir toda a safra com aquela receita sem errar. Então me surgiu essa ideia e aí que nasceu o projeto Lado a Lado. Então realmente é um projeto que visa trabalhar inteiramente com o produtor, não só ali na comercialização, mas muito antes disso, né? Desde o momento que ele começa a colher. Então o projeto Lado a Lado hoje ele tem o foco e o objetivo de conectar os produtores diretamente com as torrefações pelo mundo afora, né? E consequentemente isso vai trazer mais valorização, mais visibilidade e com isso também a gente consegue criar uma consciência ambiental também para esses produtores. Hoje a gente tem produtores que já estão fazendo reserva de matas nativas, né, replantando árvores nativas, né, em suas propriedades, algo que eles nem imaginavam, e já tem clientes lá fora que só de ver essas atitudes, independente da qualidade do café, já pagam um prêmio para o produtor. E isso tem sido muito motivador para a gente. Então, um dos princípios do projeto é esse, realmente levar essa consciência ambiental e social, que consequentemente acaba trazendo mais valorização para os produtores. Rafael, há quanto tempo que o projeto Lado a Lado está na estrada? Esse insight do projeto Lado a Lado surgiu em 2014 para 2015. Depois disso eu fui para a Tanzânia. Quando eu voltei, que eu realmente decidi colocar ele em prática. Já tem mais ou menos 5 anos que a gente está com esse projeto em prática, mas que realmente foi validado tem 2 anos, e esse ano que foi o ano que a gente realmente conseguiu investir em melhores equipamentos, um carro melhor. Então a gente está com uma estrutura hoje muito bem organizada para poder atender essas demandas. Então você já percebeu na prática a diferença que faz essa interferência precoce, essa interferência antecipada lá na lavoura, na produção dele, antes do café chegar ali. Você já consegue mensurar essa diferença que o projeto fez? Exatamente, sim, Edésio. Muitas vezes quando a gente está na colheita com o produtor, a gente percebe que ele tem alguns lotes pelo ponto de maturação, pela localização da lavoura, a gente já percebe que tem um grande potencial de qualidade, mas se aquilo não for bem conduzido, não vai adiantar de nada. A natureza muitas vezes te entrega um produto perfeito, mas às vezes se você não souber conduzir, lapidar esse produto, realmente você pode perder ele. Então a ideia do projeto é se antecipar a isso, né? Não perder essas preciosidades, porque assim a gente consegue assegurar que o produtor vai fazer um produto de qualidade e antecipar também o mercado. A gente já consegue enviar amostras desses produtos para o mundo todo, para clientes do mundo todo, e já tem um feedback de clientes que vão falar, olha, eu quero comprar esse café e vou pagar X por isso. E aí os produtores eles ficam mais tranquilos, né? Porque não tem que esperar por bolsa de valor, não tem que esperar pelo dólar do dia, não tem que imaginar se o café vai subir ou vai cair na bolsa. Eles já estão seguros que o produto deles vai ter um mercado que vai remunerar de uma forma significativa. Maravilha, Rafael. E agora, antes de nós continuarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando com o Rafael Marques, key grader, especialista em cafés especiais, empresário e também idealizador do projeto Lado a Lado da Faf Coffees. Rafael, recentemente nós tivemos aqui em Venda Nova o leilão de cafés tardios e nesse leilão uma saca foi arrematada por R$18 mil. A pergunta é a seguinte, o que faz o nosso café aqui da região serrana ser tão especial? Então, Edésio, se nós formos avaliar os cafés do Brasil de forma geral, são cafés que têm um paladar mais achocolatado, mais amendoado, tá? E um corpo bem denso. Isso é como o café do Brasil é conhecido no mundo afora. O café do Brasil ele sempre foi muito usado para fazer blend,
para compor outros cafés. Então eles compram o café de base, que é um café realmente mais básico de sabor, e aí eles colocam lá 10% de um café da Guatemala, que tem um pouquinho mais de acidez, depois mais 15% de um café da Etiópia, que é um pouco mais floral, e aí você tem um café mais de base, ok? Assim é conhecido o café do Brasil. No Espírito Santo, nós temos um terroir completamente diferente, né? Nós temos sabores aqui que não são tão conhecidos como sabores provenientes de café brasileiros, né? Os sabores dos cafés do Espírito Santo lembram muito os sabores de café da Etiópia, de cafés africanos, de cafés da Colômbia, e isso tem sido muito positivo, e isso tem sido uma surpresa para muitos dos compradores, para muitos dos importadores das torrefações que vêm até o Espírito Santo em busca desses cafés. Por que disso, Edésio? Possivelmente por conta de um terreno, de um solo mais rochoso, de uma umidade que a gente tem marítima, que a gente está muito próximo do oceano, então isso vai interferir diretamente no tempo de maturação dos frutos, na forma de secar esses grãos. Então todas as condições que nós temos hoje de produção de café, que há 20 anos atrás eram consideradas horríveis para a produção de café, hoje elas são consideradas primordiais para se fazer um café de qualidade. Não é mais novidade que os nossos cafés daqui já estão ganhando o mundo afora, né? Vários países já conhecem, já conversam, né? Com você, com os nossos produtores. Se a gente puder, assim, numerar para quais países os nossos cafés estão sendo comercializados e o que esse mercado externo representa para a produção aqui da nossa região. Atualmente, nós temos cafés do Espírito Santo indo diretamente para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, para a Rússia, Suécia, Noruega, Japão, Austrália, Nova Zelândia, praticamente toda a Europa. A gente tem enviado café e isso representa uma visibilidade muito grande, né? Para os importadores, né, principalmente para novos clientes que estão começando a trabalhar com café especial lá fora, porque até então ninguém se falava do Espírito Santo. Até engraçado, Edésio, mas existe uma história que até 20 anos atrás, quando se falava Espírito Santo, todos os importadores e torrefadores achavam que era Santos, porque o café sai do Porto de Santos. Ninguém falava de café especial no Espírito Santo, né? Então, isso traz uma visibilidade e uma agregação de valor que às vezes chega a 1000%, como foi o caso desse café que ganhou o concurso, né? Hoje nós temos cafés aí especiais sendo vendidos aí facilmente a R$3.500 a saca. Isso estou falando fora de condições de concurso, né? São cafés, lógicos, com pontuação aí acima de 87 pontos, mas de forma geral, os cafés que são exportados, eles têm uma agregação de valor aí entre 30% e 40%, que já é algo muito positivo para os produtores. E Rafael, para o produtor que está nos ouvindo, que ele ainda não trabalha com café especial, ainda isso não faz parte da rotina dele, como que ele pode te encontrar? Como encontrar o projeto lado a lado? É pelas redes sociais ou é só você que busca o produtor não te busca? Como que funciona? Não, Edésio, nós temos uma base também, né? Atualmente está na Lavrinhas, mas nesse momento agora a gente já está preparando uma mudança, a gente está indo para Tapera, para uma estrutura que vai comportar mais produtores, que vai comportar mais pessoas para prestar esse serviço. Então a gente está lá depois do sítio do Socorro Lourenção, é só procurar pela FAF Coffees, que a gente está pronto para receber qualquer produtor, se faz qualidade ou se não faz qualidade. Todos os produtores estão aptos, eu acredito, para poder realmente produzir algo superior. E a gente está aí para isso, né? Para andar junto, para trabalhar lado a lado e descobrir essas pedras preciosas. E como que você enxerga o café aqui da nossa região do Espírito Santo para os próximos anos? Você vê um caminho crescente ou não? A gente já chegou no topo? Então, Edésio, eu não acredito que nós chegamos ao topo. Eu acho que ainda tem muito a ser percorrido, tá? Um dos fatores são as novas variedades que estão sendo implementadas na nossa região, que estão prometendo bastante. Muitas ainda em fase de teste, mas eu acredito que dentro de 2 ou 3 anos a gente vai descobrir coisas aqui que vai surpreender o mundo todo de novo. Então vem muita coisa boa por aí ainda. Com certeza. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você ouvinte que esteve sintonizado aqui conosco, acompanhando o nosso programa. E também agradecer muito ao nosso convidado, Rafa Max, por essa aula sobre café, esse bate-papo sobre esse produto, essa bebida tão importante para nós brasileiros no consumo e mais ainda para a nossa economia, para os nossos produtores. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão.
Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência de campo, né? Um pouco do projeto Lado a Lado, que tem levado realmente aí bastante informação e novidades para toda a região do Espírito Santo, que produz café arábica principalmente. E agradeço também os ouvintes aí pela paciência de estar escutando a gente. Beleza, Rafael. Eu também agradeço o ouvinte. Eu acredito que agora eles vão almoçar, mas a gente vai tomar mais um café, beleza? Com certeza. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.